Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Animados para esse sábado, né? Então, hoje a live vai ser com a Helena Boareto, né, que é a nossa super advogada. Bom dia, Luzia. E na quarta-feira a nossa live vai ser com a Cidinha, com a podóloga, né, pra gente entender sobre os cuidados com os pés, por que a gente precisa namorar os nossos pés todos os dias. Bom dia, Roberta. Então sejam bem-vindos. E a Heleninha já entrou. Vou aqui chamar. Olá. Oiê, Bom dia, tudo bem? tudo e você? Tudo bem. Deixa eu só ligar aqui uma luzinha. Ai, melhorou. Vamos lá. Ó, já entrou a Luzia, já entrou a Roberta, já entrou diabetes do tipo feliz, a Valentina. Então, o Bom pessoal tá dia. entrando. Então, quarta-feira, live com a Cidinha, pra gente saber por que a gente tem que cuidar dos nossos pezinhos, né, Helena? Você cuida dos seus Perfeito. pezinhos? Eu cuido, confesso que às vezes dou uma relaxada, sabe? As unhas, eu falo, gente, por que a gente vai mexer em unha, não é? Procura Pois alguém que sabe o que está fazendo. Eu já cheguei na Cidinha. Gente, a Cidinha é ótima, super especialista em pé diabético, em tudo, né, que envolve isso daí. E aí eu cheguei com a unha encravada, ela, você mexeu? Eu, aquela coisa sem graça, mexi. Então, assim, passem no podólogo, né? É é, importante. E ela dá umas dicas muito boas, assim, coisa que a gente leva pra vida, né? o meu Então, pezinho também já foi lá tomar bronca. Então, é importante. Quem não passou com a Cidinha, passe pelo menos uma vez para Tá, tomar uma bronca, vale a pena. é verdade. E entrou uma tal de Eliette Guinan, você conhece? Oiê! Nunca ouvi falar. Também não. Novidade para mim. Que umas 10h30 ela vai entrar aqui Tá? para anunciar o Kids. Nós vamos ter Kids esse ano, um Kids pequenininho, mas nós Tá. vamos fazer um Kids. Precisa, né, Helena, Precisa, é voltar? importante. Gente, eu lembro como se fosse ontem do meu Kids. Né? Eu devia ter 10, 11 anos quando eu participei do Kids e é muito importante, né? A criança ela tá ali com autonomia, né? Para quem não sabe, no Kids os pais deixam as crianças, né, diabéticas, aos cuidados ali, né, da Nutri, né, dos médicos que estão participando ali naquele dia. E a criança ela vai aprender a aplicar insulina sozinha, né, a ter essa autonomia, fazer de repente uma boa escolha de alimento, né? Então a gente vai fazer um lanchinho. Será que é bom para mim? Tô com a glicemia em 200. Será que é bom eu comer a maçã ou a bolachinha integral? Então tudo isso é muito legal e muda a vida da criança, né? É verdade, concordo. Helena, vou pedir para você se apresentar. Tá bom. E Vamos lá. vai que Bom, alguém aqui não te conhece. né? Vamos lá. Acredito que muitos já me conheçam, mas meu nome é Helena Boareto, sou advogada, sou diabética tipo 1 desde os 10 aninhos de idade. Então já passei por muita coisa e sei como é difícil controlar essa glicemia, né? Não é fácil. Mas se a gente conseguir, né, ter os melhores cuidados aí para o nosso caso, facilita. Né? Então, tento explicar um pouquinho para vocês como a gente consegue ter os insumos adequados para o nosso caso. Né? Tem gente que precisa de um sensor, tem gente que não precisa, tem gente que usou bomba, não deu certo, parou e hoje parou de usar bomba. Então, assim, cada caso é muito específico e a gente tem que pensar em tudo isso quando a gente vai entrar com o processo para conseguir os medicamentos. Então, a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Helena, normalmente, né,
a gente vê que as pessoas já querem entrar com o processo logo de cara, né? Então, teve lá o Sim. diagnóstico e já quer entrar com o processo, já quer. É, é um bom caminho ou não, É na que sua bate opinião? Assim, tipo, desespero, tive o né? diagnóstico ontem, hoje eu já ligo para você. É o Sim. melhor caminho ligar para você logo de cara ou Não, não? é estranho falar isso, mas não me ligue nessa hora. A não ser que seja para ouvir assim para ter aquele abraço, né, de diabético recém-diagnosticado, ouvir que vai ficar tudo bem. Mas para entrar com o processo, não é a hora, né? Você que tem um diagnóstico super recente, acabei de descobrir e fui na farmácia, vi o preço da insulina, entrei em desespero e preciso de um processo, preciso de um advogado, é um absurdo. O SUS tem que me fornecer, o plano de saúde tem que me fornecer. Calma, né? Geralmente, no recém-diagnóstico, você vai tentar utilizar aqueles tratamentos que já estão disponíveis. Você não precisa de um advogado, né? E tem gente que se dá muito bem com esses tratamentos, né? Tem gente que consegue usar o que está fornecido ali, né, no SUS, na farmácia popular. E aí eu abro um parênteses, né, para a situação que a gente se encontra agora, né? Não sei se vocês ficaram sabendo, acompanharam as últimas notícias, mas eu sempre falo de farmácia popular quando a gente está conversando, né, em live e tudo mais. E eu falo, gente, o SUS é maravilhoso, a gente, calma, né? Você tem isso aí no SUS, olha que legal. Agora temos esse parênteses bem grande, porque, né, a presidência da República acabou de sancionar aí um corte de verbas, né, bem alto, né? Não é assim, vai, né, tirei um pouquinho, reduzi ali um pouquinho de algodão da farmácia popular. Não, é um corte de 60% das verbas Tá. para 2023. Então a gente está numa situação de muita incerteza, né? A gente não sabe no ano que vem o que vai ser fornecido e o que O não que vai vai. estar na lista de Porque medicamentos? imagina uma Secretaria de Saúde que recebeu um corte de 60%. Você em casa recebeu um corte para ir no mercado. O que você vai comprar? Teve Então, uma redução de 60% do seu salário, é mais ou menos exato, isso. é Tá. isso. Então a Secretaria de Saúde vai falar: e aí, será que eu forneço a insulina? Será que eu forneço losartana? Em casa a gente não fica, vou comer a carne, vou comer o ovo, né? Tô sem dinheiro. Isso. Então, isso, a Eliette colocou água. Exatamente. É. Você vai na Secretaria de Saúde, olha, toma um copinho de água que sua glicemia vai baixar. Então, isso é uma coisa que traz uma preocupação, né? Bem grande com relação a SUS, farmácia popular. Vamos ver as cenas aí dos próximos capítulos, né? O Entendi. que vai ser cortado? Porque com certeza vai ter corte, né? Não tem como, não tem dinheiro, né? O E não dinheiro pode. E esses processos podem voltar atrás? Por exemplo, pode alguém entrar, pode. um STF da vida, alguém aí entrar? Olha, geralmente para corte, porque assim, foi um corte de destinação de verbas, né? Então é bem complicado, tá? Sim, Mas nada impede, né, de entrarmos com o processo. O problema é esse, né? O que não precisaria entrar com o processo, pode ser que tenha que entrar. Entendeu? entendi. Então vamos supor que eu consigo a insulina X, né, em farmácia popular, eu consigo o remédio Por X. exemplo, vai o glifage, por exemplo. Vai, a É, metformina que eu pega, pego e lá aí todo agora mês, teria que levo entrar minha com o processo. receitinha. Vamos supor que cortem, né? Por conta da destinação de verba. Vou ter que procurar um advogado para conseguir um remedinho que seria assim, simples, né? Para quem já está Entendi. acostumado com o SUS e com Sim. todo esse fornecimento. Então é complicado, né? Vamos ver aí, espero muito Essa que não notícia eu não tenha. tinha visto, não. Foi essa Foi, é semana? bem recente. Eu acho que foi, acho que o presidente sancionou isso no dia 8. Foi pertinho do feriado da independência Essa ali. notícia eu não Tava tinha todo mundo visto. oba-oba, né? Verde e amarelo, Brasil. Ele fala, sem remédio, maravilha. Então, mas enfim, né? Só fiz esse parênteses pra gente saber o que tá acontecendo. Sim, não, é importante. Eu não sabia, não, não tinha visto. É, Helena, na semana passada foi a live com o Rafa. E o tá. Rafa, a gente estava falando sobre ansiedade e diabetes, enfim. E aí a gente falou um pouquinho dessa ansiedade de vestibular, né? Enfim. Uhum, E aí ele contou de um caso de uma paciente dele que tem diabetes tipo 1 e que foi fazer a prova e chegou lá, tá. ela teve que ficar numa sala sozinha com um avaliador
por conta da bomba. Gente, Pode, não pode? Isso existe? tem Como que tabuada na funciona? bomba? O que tá acontecendo com essa bomba? Eu quero Eu uma acho, a dessa. gente achou que ele confundiu com algum bip, alguma coisa, ou que poderia ter Entendi. alguma comunicação externa, enfim, não sei. Tá. Não é normal, tá? Tá. Vamos lá. Já fiz muita prova na vida, desde criança, Olimpíadas de matemática, sei lá, né? Provinhas que são diferenciadas, tem avaliador, até vestibular e prova de concurso, tudo. Você sempre tem que levar uma receita. Não sei se foi o caso dela, tá? Então, o ideal é você chegar, quando você chega na sala para fazer a prova, leva uma receita médica que diz. A minha é muito simples. É uma frase, né? Helena Boareto, portadora de Tantos anos, diabetes tipo sexo 1. feminino, tem Não, nem título. tem isso, nem tem isso. Nem É tem meu isso. nome e, assim, precisa de monitoramento contínuo da glicemia, faz uso de SIC, que é bomba de insulina lá, né? Sistema de Tá. infusão Tô contínua. com filho de insulina, tá. Nunca tive Então, problema. porque que eu lembro de vestibular, de concurso, é que você tem que avisar na inscrição se você tem deficiência auditiva, essas Isso, visual, então, isso. o diabetes não se Diabetes não enquadra em precisa, tá, deficiência, né? tá. Quando a gente vai se inscrever, se eu não me engano, entrou agora até quando a mulher está amamentando, também tem essa possibilidade. Isso. Então, assim, ou uma deficiência, óbvio, você precisa de ajuda, a pessoa vai te mostrar onde você, né, assina, ou às vezes você não tem como fazer a prova de alguma forma. Agora, o diabetes não é uma deficiência, né? Não, pelo amor de Deus. Então, e nem tem por que se enquadrar nisso, não tem por que separar o candidato da prova numa sala separada. Então, faltou ali, de repente, não sei se foi o caso, mas acho que faltou essa receitinha médica, Tá. porque o examinador, a gente também não pode condenar a pessoa, né? Chega lá, olha, eu tenho esse aparelho. Ele foi orientado a tira todos os aparelhos. Ah, então tira. Não posso, é meu pâncreas, né? Não posso tirar o aparelho. Ele falou, tá, você não pode, você é um caso especial, como se fosse uma prótese, não sei o que ele pensou. Então você vai ficar numa sala separada. Então acho que uma receita médica resolve. Sempre levem. Qualquer tipo de prova é bom levar uma receita. Tá. Então, a receitinha é bom. Então, todo mundo que tá aqui nos assistindo, quando for no médico, né, as Pede a mamães aí receitinha. pedem as receitinhas para as crianças. Deixa uma receitinha lá Isso. guardadinha. É ótimo ter, levar sempre na bolsa. A gente não sabe em qual situação a gente vai ser colocado, né? Então, nem só para, vou fazer uma prova, para qualquer situação. Já tive questões que eu nem imaginei. Por exemplo, quando fui fazer meu intercâmbio, fui tirar visto, né? Então, tô na fila do visto, tirem todos os objetos eletrônicos. Pronto. Vou ter que tirar a bomba agora, né? E aí você já mostra, olha, eu não posso tirar esse aqui. Né? Celular eu entrego, o que precisar, mas bomba e glicosímetro tem que ficar comigo. Isso, beleza. Helena, a Eliane, ela tá colocando que faz 3 meses que ela não pega insulina na farmácia de alto custo, na Tenente Pena, e alegam que está na fase D, aí ela cortou. A filha dela faz uso de bomba. Uhum. E ela não consegue pegar. Tá. E aí, o que Pode ela ser faz? fase de aquisição, devem estar alegando qualquer coisa aí, dando uma... cortou aqui, ela tá. E aí acho que. Tá, dando uma desculpa. Primeira coisa que muitos não fazem, abra uma reclamação, por favor. Né, eu sei que a gente desabafa muito nos grupos, né? Gente, tô triste, fui retirar a insulina, não tinha, aí reclama. Usem essa energia, canalizem para reclamar na ouvidoria da Secretaria de Saúde. Falam que tá na fase de compra. Tá, então é isso mesmo. Não pode ter essa alegação, tá? Eu preciso do remédio para sobreviver. Tá na fase de compra. E daí, né? Secretaria, você tem que se planejar, né? Então você tem que atender aquela demanda. Então, a primeira coisa, abre essa reclamação, tá? Na ouvidoria. Eu cheguei a mandar nos 2 grupos da DABC, o link. Mas é muito simples de achar também, tá? É uma central única de ouvidoria ali de todas as secretarias. Então, de Secretaria de Saúde do Estado, de Secretaria de Educação, enfim. E aí você tem para escolher, né, qual é o assunto. E aí você coloca que é o assunto de saúde, fornecimento, algo assim. E abre essa reclamação. Agora,
É isso que a Eliette falou, gente, se manifestem. As pessoas precisam saber o que está acontecendo. Não é só na rede social que a gente tem que se Não manifestar. Tem que adianta, saber se né? manifestar no lugar certo. Exato, não adianta. Lógico, a gente acaba desabafando, né? Ai, caramba, fui retirar, não tinha. Outras mães estão na mesma situação. Mas é importante formalizar essa reclamação. E caso você tenha recebido bomba, insumos por processo judicial, pior ainda, entre aspas, né? Porque eles estão deixando de cumprir uma ordem judicial. Então, isso é muito sério. Não sei se no seu processo eles têm condenação em multa, em seja o que for, mas você pode acionar o seu advogado, né? Quem entrou com o seu processo na época, e falar: olha, pararam de fornecer. E aí ele vai entrar com uma medida judicial. Cadê? Já fiz reclamação na Tenente Penha. Tá, mas pode ser que, como lá é o próprio lugar onde não estão fornecendo, pode ser que eles não levem isso para frente, né? Então você foi lá, geralmente a gente vai naquela salinha do mal, né? Tem a recepção e tem uma salinha onde você vai conversar. Então você deve ter entrado lá, olha, não tô recebendo, quero, né? Processo, como que é? Processo da minha filha foi pelo Maria Zélia. Tá, então não foi judicial. Então não tem como fazer esse pedido judicial de fornecimento urgente. Mas ela pode lá, entrar em contato lá na na ouvidoria e fazer a ouvidoria. reclamação. Isso, porque E pelo menos uma normalmente resposta eles vão ter que dar. eles têm um período, um prazo, né? De 30 dias, não é? Mais ou Isso. menos que eles têm. Geralmente é de 30 dias, né? A gente não garante, mas faz Pronto. reclamação. Depois me chama, Eliane, que eu te mando o link se você não encontrar. Tá. Ou então coloca lá nos grupos e a gente Tá bom, distribui. distribui. Beleza. Ou a gente pode também, Helena, manda o link e eu ponho nos stories. Pode pôr nos stories aqui? Claro, com certeza. E são coisas que têm que ser divulgadas, porque as pessoas nem sabem o que fazer, onde reclamar. Então manda para mim ou para Eliette que a gente coloca nos stories e coloca lá no grupo. Beleza. A Joyce também está colocando que está com problema para pegar insulina no município dela. E aí a mesma coisa, vai lá, eles negam e entra em contato, e entra lá na ouvidoria e faz a reclamação, é isso? Faz a reclamação para registrar essa reclamação, porque é muito diferente você só reclamar, pode ser que eles falem, essa daí nem vai fazer nada, depois a gente vê, né? Agora, quando você formaliza, tá ali por escrito, alguém recebeu essa reclamação, eles vão falar, ué, cadê a verba da insulina da Eliane, né? Então, precisa registrar. E tem número de protocolo quando você vai lá alguma coisa ou não, Helena? Tem. Eu nunca fui, eu não sei como que funciona. Você não, geralmente tem online mesmo. Tá. Então você faz a reclamação e vai aparecer, olha, foi registrada a sua reclamação, o seu elogio, porque é genérico, né? Imagina, gente, elogiar é muito difícil, né? A secretaria. Mas a gente recebe, sim, tem um comprovante de que você enviou. Tá, bom. A Tami tá colocando que é sobre a escola, porque ela sabe que eles têm direito a uma dieta diferente na escola. E eu sempre levo o pedido todo ano e chega e nunca chega. O que fazer neste caso? Tá, eu preciso saber qual é a escola pública? Não sei, vamos... Mas assim, que tipo de dieta? Não... Porque... Então, eu preciso saber qual é o caso, porque geralmente o que é determinado para a escola é comida saudável para todas as crianças. Então, é isso que eu pensei também. Então a gente teria que ver qual regra está sendo implementada. Ou tipo, você tem alguma situação que exige alguma dieta específica ou não. Porque geralmente escola pública tem essa regra. Não sei, escolas particulares, nunca me aprofundei, mas cada uma cuida da sua, uma empresa, né? Então, agora a pública não, tem alguém olhando, tem alguém que fez aquele cardápio, né? Então não é para ser uma comida que ele não possa comer por ser diabético. Eu nunca fiz cartinha para escola, mas já fiz para trabalho. Às vezes, pessoal de produção não tem aquele intervalinho dos horários, né? Porque normalmente entra na produção e aí não pode sair. Aí eles pedem pra gente fazer a cartinha. Falar, olha, preciso parar para comer. E aí eu sempre falo, então vamos parar tal. E aí normalmente eles falam que só com a cartinha em empresa funciona. Mas eu não sei, no caso aí ela teria que explicar um pouquinho melhor. Isso, fala pra gente o que é que estão fornecendo para ele comer, o que está acontecendo, qual que é o problema exatamente, que aí a gente conversa.
Isso. Helena, a Dani colocou assim, sobre os sensores. Tá. Aí, assim, a gente pode processar administrativamente e judicialmente, é isso? Pode. E a gente pode processar tanto administrativamente quanto judicialmente o município ou o estado. Sim, ou os dois. Ou os dois. Ou Sim. a gente também pode processar o convênio, o plano de saúde. Uhum. E aí ela pergunta assim: é possível, é possível pegar pelo convênio o sensor? Sim, dá para Como? pegar. É possível. Muito provavelmente vai depender de um processo judicial, né? A gente tem que fazer, antes de tudo, um pedido amigável para o convênio, né? Então, você mesma vai fazer, tá? Você vai entrar em contato com o seu convênio, seja por meio do portal, né? Cada convênio tem um Aplicativo, canal. e-mail, porque cada convênio é de um jeito. No Tá. aplicativo. Só que tem que ser por escrito e muito importante, eles são obrigados a te fornecer uma resposta por escrito. Não pode alguém te ligar e falar, ah, olha, aquele seu pedido foi negado, não forneço sensor aqui, tá? Tá. Então, muito provavelmente eles vão negar, né? Já aviso, mas a gente precisa dessa negativa para entrar com o processo judicial. Mas fornece sim. Se Aí, você tiver uma boa recomendação médica, fornece. entre aspas, esse pedido via portal, convênio, e-mail, enfim, aí qual que for o jeito do convênio, seria, entre aspas, o processo administrativo. Seria, equivale ao Tem processo muitas aspas, administrativo. né? Vamos pôr muitas Sim, aspas. mas é Tá, basicamente isso. tá. E aí, se não deu certo, eles vão negar e aí precisa ligar para Isso. tu Aí e a falar, gente Helena, entra me com o socorro. socorro, tá negando, e a gente obriga judicialmente. Mas lembrando sempre, não é tirando do seu coração que você precisa de um sensor, é o seu médico recomendando e fazendo um relatório dizendo por que você não pode usar o tratamento convencional e precisa do sensor. Ô, Helena, entre também muitas aspas, a ideia é a gente pedir, porque o tratamento do diabetes é caro, né, Helena? Sim, Vamos falar a verdade, né? Não é um sim, tratamento barato. pesado. Não é um tratamento barato. E é um Uhum. tratamento que tem que fazer, não tem jeito, né, Helena? Não dá Tem para que fazer as fugir. glicemias lá 25 milhões de vezes, tem que aplicar a insulina, tem que fazer a Uhum. contagem, né? Então, não é, e não é só isso, tem os insumos para trocar da bomba, enfim. É um tratamento muito Tudo. caro para a gente fazer. Sim. E a ideia é a gente pedir para o governo que eles paguem o melhor tratamento prescrito pelo médico. Não o que eu Isso. quero para mim, ou o que eu quero para o meu filho, ou o que você quer para você. É isso. Exatamente. É que tem muita gente que vê, ainda mais hoje com rede social, nossa, minha voz tá péssima. Vê com rede social, ai, mas aquela menina usa bomba e olha que legal, né? E tem criança, por incrível que pareça, que acha legal mesmo. Né? Ai, mãe, eu quero. Mas, gente, não se trata disso, pelo amor de Deus. Não é você querer usar. Se você está se dando muito bem com caneta, por exemplo, para que você vai forçar o Estado, que já está quebrado, né, a te fornecer uma bomba ali de 30 mil reais? Né? Então, a gente precisa conversar muito, ter uma conversa muito clara com o médico. Né? E o médico vai falar, sim, é o caso, né? Realmente você tem muito risco de hipoglicemia, por exemplo. Então você precisa de uma bomba com sensor automático. Então tudo isso ele vai colocar no relatório, né? Sim. Então, a Mariazinha já fez, inclusive, aplicação com NPH, já usou os medicamentos do SUS, já fez caneta, já usou Tresiba. Hoje não tem mais como, ela está em risco, a saúde dela está em risco e ela precisa de bomba. Então isso ele vai colocar muito certinho no relatório para a gente conseguir dar entrada. Porque senão, imagina até o juiz pegando esse processo, né? Vai olhar, ué, mas qual é a necessidade? Né? A Porque eu gente. quero. Exato, vozes da minha cabeça. Não pode, de jeito nenhum. Então, eu postei até um vídeo esses dias no Instagram falando da importância do relatório médico, o que tem que constar, porque é a peça mais importante, né? A gente trabalha junto, vai ser advogado, médico, paciente, né? Então, às vezes o médico entra em contato comigo, olha, será que eu coloco isso no relatório, né? Tem muitas dúvidas até com relação à marca, né? Porque, em tese, o médico não pode te indicar a marca, né? Ah, usa esse aqui, Adidas é mais bonito, né? Não, olha, você precisa desse tratamento.
Mas hoje em dia a gente só tem duas marcas comercializando bomba de insulina. Sim. E a Roche não tem sensor, que é o que a maioria das crianças, ou, né, enfim, adultos, precisam. Que são os sensores, essa correção automática para cima, para baixo. Então, o médico pode sim, nestes casos, indicar a marca, né? Aí isso eu explico geralmente para o médico até que está na dúvida. Você pode indicar essa marca, mas na verdade é porque só existe essa tecnologia disponível no mercado, né? Assim como o sensor. A pessoa que não precisa de bomba, mas ela precisa de sensor. Mas é sensor Libre, tá indicando a marca Freestyle Libre. O médico tem parceria com a Abbott, meu Deus. Não. Não, É só porque existe só essa. existe. A gente queria que tivessem 10 disponíveis, o preço ia cair, E o né? preço ia cair, né? Seria ótimo, mas só existe esse. Então o médico tem que colocar lá que é esse, né? Coloca a marca e tá tudo bem. E Helena, teve essas mudanças aí do rol da ANS, né? Porque quando você processa o plano de saúde, né? Quando você faz aí o pedido para o Uhum. plano de saúde, é de acordo com esse rol da ANS, né? Então Isso. também tem que ver o que que pode, o que que não pode pedir, como que ficou essa Uhum. bagunça que eles fizeram aí. Vamos Então, entrar nesse assunto, aí, já que a gente foi pro vamos. Vou até convênio. tomar mais água aqui, que agora eu fico rouca. É, O que acontece? Nós temos um rol, né, da Agência Nacional de Saúde que obriga os convênios a oferecerem aqueles tipos de tratamento. O rol é gigante, tem muita coisa que está ali, só que tem muita coisa que não está ali também. O que o advogado faz, né? Entra com um processo, na verdade, para obrigar o plano a fornecer aquilo que não está no rol. Porque imagina, você tem um convênio, você paga caríssimo todo mês. E sim. quando você precisa, né? Então, vou dar um exemplo de uma coisa que não está no rol, que eu estava lendo esses dias e eu descobri. Transplante de fígado. Então, tem um monte de transplante no rol, tem rim, tem... Né? Mas eu preciso de transplante de fígado, mas eu tenho convênio, tá tudo bem. Quando você manda para o convênio autorizar, ele fala, não, essa doença não. Essa não está no rol. Opa, tá Tá. fora da minha caixinha, não vou pagar. E é caríssimo. Né? Então, você precisa de um tratamento urgente, não está no rol da ANS, você procura advogado, né? Mesmo caso, nosso caso aqui de sensor, não está no rol da ANS. Então, você vai mandar esse e-mail, convênio, eu preciso de sensor, me forneça. Eles vão falar, não, não está no rol Não da tem ANS, eu não como. sou obrigado. Né? Me obrigue, literalmente, né? Me obrigue. Aí você entra com processo judicial e pede para fornecer, e a grande maioria das vezes, estão falando que travou a live? Não, pra Avisem mim aí. não. Tá. Então, na grande maioria das vezes, o convênio não fornece um tratamento com essa desculpa, tá? A grande maioria das vezes é esse ponto específico. Não está no rol da ANS, eu não sou obrigado. E o advogado tem que entrar com este processo. O que aconteceu, né? Que teve essa movimentação aí gigante. Em junho, teve uma decisão, né, do Superior Tribunal de Justiça, né, a gente chama de jurisprudência, né, o que os tribunais estão decidindo. Até então, estavam decidindo que sim, tinha que fornecer mesmo não estando no rol e tem que obrigar, a saúde é importante. Até que essa decisão de junho disse, acho que tem que realmente ter um rol taxativo. Então, por isso que a gente estava postando hashtag não ao rol taxativo, o rol não pode ser fechado. Se você tiver uma doença que não está no rol, né, que o tratamento não está no rol, o que a gente faz? Então, teve essa decisão, todo mundo ficou triste, né? Perdemos, né? Porque a luta era para que fornecessem fora do rol. Até que, né, em resposta a essa decisão, surgiu um projeto de lei, até pelo Romário, não sei se vocês ficaram, apareceu na TV e tal, né? Romário super ativo aí nas causas de saúde. E esse projeto de lei é para obrigar os convênios a fornecerem sim, e aí não vai mais depender de processo. Imagina, vai ter uma lei que eu vou esfregar na cara do convênio, falando, olha, você é obrigado sim, tá na lei, dizendo que você tem que fornecer o que está fora do rol, desde que eu tenha uma No forte caso, prescrição. você, Helena, que tem que entrar com esse pedido ou Você, não? Elaine, qualquer Eu, pessoa poderia Helena, tenho que pegar só essa falar, lei. de acordo com essa Exato. lei, me dá. Me dá,
né? Então, o projeto de lei é esse. Lógico que tem os requisitos, né? Tem que ter, mais uma vez, uma forte prescrição médica, né? Não é loucura também. Mas o que que acontece, né? As pessoas estão comemorando muito. Ai, que bom, a lei foi aprovada. Gente, não foi. Pelo amor de Deus, parou. O trâmite da lei parou na presidência. Então, assim, então criou a lei criou e a lei, foi o aprovada presidente no ainda não Senado aprovou. Federal. Ele não Exato. assinou. No Senado, né? E aí várias associações de diabéticos foram para Brasília. Foi maior movimentação, não só de diabéticos, mas de autistas, de todo mundo que tem doença crônica, né? Porque doença crônica você sempre precisa de um tratamento contínuo e caro, né? Fato. Sim. E então muita gente, né, brigando, muitas mães foram, tal, e aí aprovou no Senado, fogos, uhul. Gente, o presidente não assinou a lei. Tá. Eu então isso não muito. tá valendo ainda. Hoje, não 17 está de setembro de valendo. 22, não está valendo essa Não lei. está valendo, está aguardando essa sanção presidencial. Então, assim, é uma canetada do presidente falando, ok, é isso que a gente precisa, aprovado pelo presidente da República. Não rolou, né? Não aconteceu. Não aconteceu ainda. Vamos torcer para que aconteça, tá? Mas por enquanto a gente ainda não pode ter essa comemoração. A gente ainda está dependendo de um processo judicial chato, né? Custoso, que eu sei que é caro. Você paga custas para fora, você paga os meus honorários, que eu também, né? Apesar de amar o meu trabalho, preciso comer e comprar produtos diet. Então, é caro e você, né, tem que se estressar com tudo isso? Sim, porque a gente ainda não tem essa aprovação. E, Helena, tem exame também, porque uma vez eu fui fazer um exame e não estava no rol da ANS, eu lembro que eu não tive direito de reembolso também, né? Então, eu não tive nem direito de reembolso na época. Isso, porque você se depara com um procedimento. Esse aqui não, o seu convênio não cobre. Você Imagina se o procedimento, né? No seu caso, eu acredito que você tinha dinheiro para fazer. Não era tão, era caro, mas não era um absurdo de caro, então, né? Agora imagina a pessoa que não tem dinheiro para nada, paga o convênio ali suado, porque, né? E se fosse, por exemplo, para eu fazer todo mês, provavelmente eu ia ligar para você e falar, Helena, socorro. Bora. Então, assim, se está fora do rol, muito provavelmente o convênio vai negar e ele vai pensar assim, quem quiser contrate um advogado. Né? Então, isso é muito complicado. Se a gente conseguir a aprovação dessa lei, vai ser incrível. Né? E aí sim a gente vai comemorar. A gente faz uma live de comemoração. Isso, aí a gente solta fogos. Sim. Né? E a mamãe também colocou que pode reclamar no Ministério da Saúde também. O importante é meter a ponta no trombone, sim, né? Façam barulho. A Tami colocou que é uma dieta para criança que tem diabetes, porque tem uma escola que tem um filho de uma amiga que fornece e a médica me disse que tem sim, só que eu não consigo vaga nessa escola que eles recebem a merenda. Eu precisaria... Eu fiquei curiosa agora com esse caso. Eu também. E olhar com cuidado isso para não falar besteira, sendo muito sincera. Porque a gente teria que ver qual é esse cardápio especial dessa criança recebendo, o porquê que é diferente dos outros. Isso eu já fiz também em escola. Não para criança diabética, mas para criança com colesterol, de sugerir mudança no cardápio da escola. Isso eu já fiz. Legal. Mas e era para escola pública ou particular? Particular. Para pública eu não lembro se eu já fiz alguma coisa, mas para particular, para diabetes não. Mas uma menininha com colesterol eu já fiz de sugerir a mudança no cardápio da escola, né? Legal. Não é só... Porque se fosse, né? Porque colesterol é um pouco diferente do diabetes. Se tem uma menina com colesterol, provavelmente poderia ter mais na escola também. Sim, e o que eu penso é que, de repente, o cardápio para o diabético é o mesmo, né? Você me corrige se eu estiver errado, mas é o mesmo que todas as crianças deveriam ter. Comida saudável, né? De repente, assim, uma cartinha para a escola dizendo, olha, se a glicemia estiver alta, né? A criança vai medir, por favor, não dê ali pote de manga para a criança comer, né? Porque às vezes a pessoa acha que é saudável, né? E vai subir muito. Mas depois vamos conversar mais. Oi. E você acha que seria interessante pensar
em ter a obrigatoriedade de uma enfermeira nas escolas, pensando aí nos diabéticos? Sua opinião como advogada? Não, seria muito interessante. Eu, inclusive, já passei por situações, não sei se hoje está diferente, né? A questão de informação nas escolas. Acredito que não tenha mudado muito. Mas a Heleninha lá, de 10 aninhos, diabética, já passou por perrengue na escola, de estar em hipoglicemia. E calculei errado o carboidrato, né? Era criança, enfim, eu mesma, né, fazia as aplicações. E calculei errado e fui brincar, corri lá por 20 minutos no recreio, deu uma hipo muito forte. E já tinha acabado, né, todos os meus remedinhos ali de correção, né, que eu sempre tô com alguma coisa. Ó, eu tô aqui conversando com vocês, tem um suquinho, tem uma balinha. E não tinha mais nada, eu falei, cantina, óbvio, tô passando mal, preciso de açúcar. Professor, preciso ir na cantina. Regra, né? Aquilo, né? Roda a MS. Não, tá fora. Não, tá fora do horário. Você vai fazer o que na cantina, Helena? Tô passando mal, preciso de doce. Aí vai explicar. Você já tá tremendo, você é uma criança. E aí eu tinha uma amiguinha, né? E isso é muito importante. Isso eu falo para todas as mães que eu conheço. Avisem os amiguinhos. Eu sei que é criança, mas eles entendem muito, né? Então, olha, se o Joãozinho começar a tremer, ficar estranho. Porque às vezes a criança que tá com hipo não percebeu. Então, vê se ele tá bem, dá doce, né? Enfim. E aí uma amiguinha minha que sabia, né? Barraqueiríssima, falou, não, a Helena tem que ir na cantina. Fomos. Cheguei na cantina. Moço, preciso de bala, tal, sou diabética. Ah, diabética? Não posso te dar bala. Pronto, aí foi o segundo empecilho, né? Porque ele não sabia que o diabético, de repente, precisaria... A gente sabe que a história deu certo. Gente, e assim, imagina tudo isso aconteceu em questão de 10, 15 minutos. Mas para mim era minha vida em risco. E as pessoas não têm informação nenhuma. Então, numa dessa, né, eu podia ter desmaiado, podia ter entrado em coma hipoglicêmico, a gente não sabe o que poderia ter acontecido. Né? E aí a gente convenceu o tio da bala que eu poderia lá pegar as 3 balinhas e voltar à vida, né? Mas se tivesse uma enfermeira, sabe? Uma escola gigante, né? Eu sempre estudei em escola pública. Então, assim, são escolas que em cada sala tem 40 alunos, é muita gente. E uma enfermeira faria muita diferença. Eu presenciei muita coisa, não só com relação a diabetes, mas desmaio, e você não sabe o que a criança tem, né? Então é bem complicado. Seria ótimo. Porque é uma responsabilidade, né, pro professor, pra escola, né? Eu tem penso nisso também. Eu concordo com a sua opinião. Minha opinião é a mesma que a sua, por isso que eu perguntei. Não, seria eu queria saber a sua. E tem muitas professoras, né? Às vezes a mãe conversa com a professora, se você puder ajudar a tomar insulina. É muito complicado isso. Se tiver um acordo, ótimo. Né? Se você conversar com a escola, e sim, o professor, antes da criança sair para o intervalo, ele vai ajudar a fazer ali uma ponta de dedo. Agora, você não pode passar essa responsabilidade para o professor, responsabilidade que não é dele, de aplicar uma insulina, ele não entende nada de diabetes. Né? Então é complicado mesmo. Seria importante o profissional de saúde ali disponível. Mamãe, eu vou pôr você para entrar aqui na live para a gente falar um pouquinho do Kids. E enquanto isso, a mamãe colocou assim: Helena, convênio médico particular difere do de empresa. Funcionário de empresa pode processar? O que tem diferença disso? Enquanto eu vou chamando ela aqui, você responde. Tem um pouquinho de diferença, mas não é uma diferença gigante. Pense que você, apesar de ser um convênio pela empresa, você é segurado do plano, né? Então, você também tem direito a todos os tratamentos fornecidos pelo plano. O que eu indico no caso de empresa, ainda mais empresa grande. Primeiro, antes de entrar em contato você com o convênio, converse no RH da empresa. Tá? A gente já resolveu muita coisa dessa forma. Né? Então, você vai no RH da empresa, olha, eu ou meu filho precisa desse tratamento específico, vocês não conseguem entrar em contato com o convênio? Muitas vezes é vantajoso para o convênio fornecer um livre para uma criança do que perder a empresa de cliente, né? Então, essa negociação, quando a empresa pode ficar até mais fácil.
Entendi. né? Então, sempre conversem, tentem resolver ali na amizade antes de entrar com o processo. E, Helena, tem esse negócio, né, de convênio que é com coparticipação, sem participação, né, essas coisas assim. Tem. E aí pode processar, independente de ser com ou sem? Pode. No final disso tudo, todos são segurados no plano, né? Independente ali do que. Olha ela, tá todo mundo. A Eliette, gente, ela rouba a cena, entendeu? Ela desconcentra a live, ela tá ali, ó, dando autógrafo, loucura. Mas responder, só para terminar de responder a pergunta, pode sim, mas tem algumas particularidades aí que a gente teria que ver o contrato do plano. Entendi. Oiê, mamãe. Oiê! Hello! Oiê! Oi para todos. Bom dia. Eu consegui Bom hoje dia. tirar ela dos bastidores. Arrasou! Adoro, né, Milagres gente? Adoro. acontecem. Não, Ele mas é de uma não, figura causa, ali. mas a causa mítica. é válida, é justa, porque que a gente vem para. Eu estou atrapalhando a live, né? Não, você vai anunciar o evento mais legal. O mais importante. O mais importante. Então, dezembro está aí, né, gente? Pertinho, pertinho, pertinho. E a gente vai fazer um Kids Day, que é o nosso evento preferido. Então, marquem na agenda aí, dia 3/12. Viu, Helena? Já anota aí. Já anota, porque precisa de Traz o voluntário. Gente, é um trabalho sensacional. Para quem não conhece, as crianças ficam com a gente sem papai, sem mamãe, sem vovó. Um dia inteiro, onde a gente vai falar bastante de diabetes, mas de forma bastante lúdica. E o mais importante, né? Ele vai conviver com seus pares. Porque na escola, eu acho que tem assim 1 ou 2, no máximo, que é DM1. E tem os DMs2, né? Os adultos. Mas quando eles estão ali em 20, 30 crianças, todas portadoras de diabetes, que usa insulina, que mede dedinho, e vê glicemia de livre, é outra história. O Kids é tudo pra gente, né? É o evento preferido, que a gente mais ama do coração mesmo. E é uma volta do presencial para nós. E a gente aprende horrores com eles, né? Eles dão é uma um show, aula pra gente, né? E eles amam, né? Eles amam. Sim. Eles amam. Nós vamos abrir as inscrições. Que dia é hoje? 12? Não, 13? Que dia é hoje? 17. Tá, aquelas que sabem de tudo. A gente vai abrir as inscrições lá a partir de 1º de outubro. Vai ter que responder um questionário, que a gente precisa de informações. É gratuito, como a DiaBC sempre faz. A gente nunca cobra nada de ninguém. A gente fornece café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde. Vai ter uma reunião com os pais no final da tarde, que é super importante, com os médicos da DiaBC. Estão perguntando a faixa etária aqui. Então, a questão é a seguinte: tem que ser no mínimo 5 anos, de 5 para frente, e até 12. Porque mais do que 12 anos, eles não têm interesse em participar. Porque a diferença de faixa etária é muito grande e eles estão em outra realidade. Criança de... pode, Rafa, de 25? Eu vou também. E de 18? 18, né? Vem de voluntário. A gente precisa de muito voluntário para esse evento. Sim. A gente explica, porque cada criança ele vai ficar com um voluntário durante o período, tomando conta efetivamente dessa criança, anotando glicemia. É importante que tenha uma boa noção de diabetes, o básico, né? Hipo, hiper, para esse voluntário que vai ficar com a gente o dia todo. Entender um pouquinho de hipo, um pouquinho de hiper. E depois vai lá aprender com a gente. E vai aprender muita coisa, muita coisa. Aprender com a gente não, com eles, né? Com Porque eles. eles dão um show, Sim. né? Na hora que Eles a gente vêm dá com um uma caderninho pra bagagem, eles. saberes próprios, né, Elaine? Eles têm um conhecimento que é incrível. Eles têm muito conhecimento. Então é isso de ter contato com o outro, gente, é muito importante, porque o diabetes é uma doença solitária, né? A gente tá ali, eu tô aqui quando eu vou comer com os meus amigos, né? Só eu tô pensando se eu vou comer agora, se eu vou esperar 15 minutos, quanto que tem de carboidrato naquele sanduíche. Quando você tá com outros, é maravilhoso, tá todo mundo conversando sobre isso, você troca experiência, né? Então é muito legal. Não deixem de escrever seus filhos. Com a gente, vocês podem não acreditar, mas eles comem vagem,
5 chuchu, cores do prato. A repolho. gente tem o E come, Dr. de Márcio verdade. de fiscal do prato, que volta. É isso mesmo. No Face, eu não sei, no Insta também tem, né, Elaine? Foto de kids? Não lembro agora. Dos anteriores. O Preciso último foi em olhar. 2019. Já vou anotar aqui pra gente pôr o link da auditoria. No meu e tem um monte de criança. E eu no meio, eu nem me achava naquela foto. Tanto diabético chupando picolé diet. Então, ó, no Face da GBC tem bastante foto até 2019, que foi o último presencial. A gente teve um eKids em 2021, né? Ou 2021 a gente fez um eKids. Mas nada é igual presencial, gente. Presencial, Nada é igual. E o que eles aprendem, o que eles ensinam, o que eles trazem de bagagem é tudo muito valorizado. Só que a gente não quer pai e mãe enchendo o saco. Pai e mãe fica em casa. Pai e mãe vai cantar a música da Frozen. Livre estou, livre estou. Aproveita o day off. Isso. Vai papai, vai mamãe, vai no shopping, vai no cinema, vai no motel, mas vai. Deixa eu falar com a gente. Ô, Helena, e também quando tem alguém com diabetes junto, não tem ninguém julgando, falando, mas você pode comer doce, mas você pode comer lanche, né? Imagine o ambiente perfeito. Um monte de gente entende de diabetes que não vai fazer pergunta boba pra você. Então ninguém muito vai perguntar. Nossa, mas você pode comer isso? Ou você tá furando o dedo. Ai, mas isso dói. Ai, por que você não toma chá tadinha. de quiabo? Ninguém vai falar. Então, meu recadinho é esse, gente. Kids Day, 3 de dezembro. Inscrições começam 1º de outubro, gratuito. Aí a gente vai fazer uma outra live, né, mamãe? Dia 1º de outubro, para explicar direitinho aí das inscrições, certinho. Isso, tudo direitinho. O dia que for abrir, a gente já faz, já mostra, já manda. O horário que começa, o horário que termina, o horário das reuniões dos doutores. Tá? São vagas limitadas, infelizmente não dá pra gente colocar todas as crianças. A gente fica com uma lista de espera tremenda, porque... no ABC não tem nenhum evento similar ao que a gente faz aqui na de ABC. Verdade. Não tem. Então, beijo pra vocês. Bom frio. Muito obrigada. Helena. Obrigada. Vamos processar todo mundo. Vamos acabar com eles. Vamos. Beijo, Tico. Beijo, Helena. Beijo. Tchau, beijo, até mais. Bom fim de semana. Bom fim de semana para todos. E o Fufu já veio para saber o que está acontecendo, né, Flávia? Nossa, Fufu aí. Ó aqui, Fufuzão. Fufu. Ai, gente, eu não aguento. Momento fofura. Ele não curte muito. Beijo, pessoal. Obrigada. Beijo, até mais. Helena, o Caio colocou que ele recebe... Não, que ele já recebe os insumos para bomba da Roche. E o do glicosímetro é aleatório. Qual é a melhor forma de pedir o sensor Libre? Tá, vamos Porque a bomba da Roche não tem sensor, né? Só da Medtronic. Não tem. A primeira coisa, a gente tem que ver se ele não tem direito a receber os insumos compatíveis com a bomba Roche, né? Porque se você usa o combo da Roche, o seu glicosímetro, em tese, tem que ser o da Roche para fazer a comunicação. Senão não faz nem sentido usar a bomba da Roche, porque ela tem bolos automático, né? Então, o ideal é primeiro ver essa parte, eu acho, tá? Ele colocou que ele conversou com o advogado, que fez o processo para ele. E ele disse para tomar cuidado com esse procedimento, pois corre o risco de eles cancelarem o meu processo, pois eu estou processando o Estado novamente. Pode isso? Só pode processar uma vez? Tem alguma coisa Não, é bem de acordo com a sua necessidade, né? Então, por exemplo, no meu caso, já tive 2 processos, né? O primeiro foi por conta de insulina Lantus, que eu não estava conseguindo receber há muito tempo atrás. E o segundo foi da bomba de insulina que eu uso até hoje. E aí, quando você ganha o segundo processo, aí sim você cancela o primeiro. Por óbvio, né? Não vai ficar pegando medicamento que não usa. Vamos supor, ele tem o processo... Depois você me fala se é isso mesmo, Caio. Ele tem o processo da bomba que ele recebe da Roche. E ele não tá recebendo as fitinhas, eu acho, né? Isso. De forma correta, de acordo, enfim. E aí ele quer fazer um novo processo para o sensor.
Se ele ganhar o sensor, ele perde a bomba? Ou Não, não? até porque bomba é bomba, sensor é sensor, e você aplica Tá. insulina com a bomba, não tem problema nenhum. O que a gente não pode, isso realmente é importante, tratamentos incompatíveis. Então, eu tenho uma bomba da Medtronic que tem sensor, mas eu quero também ganhar sensor livre todo mês, porque ai, vai que acontece alguma coisa com o sensor da Medtronic. Gente, não é festa, né? Então, são Tá. tratamentos incompatíveis. Eu não vou usar bomba Medtronic e sensor livre. Agora, a bomba da Roche não tem sensor. Então, faz todo sentido você receber o livre também, né? Se for Entendi. indicação do seu médico. Que nem no seu caso, como você usava a Lantus e trocou para bomba, o seu processo da Lantus tem que ser cancelado, Isso, porque não tem porque são sentido. incompatíveis. Não tem sentido. Sim, Tá, e só cancelado após você começar a receber os novos insumos. entendi. A Jennifer tá falando que você é uma advogada incrível, verdade. Obrigada. A Tami tá falando que tá aprendendo bastante. Ai, que bom. Gente, se ficar qualquer dúvida, me chamem, de verdade. Não, Isso. não fiquem tímidos, me chamem no Instagram, no WhatsApp, como Pode preferir. mandar lá nos grupos também que a gente encaminha as perguntinhas. Isso. Helena Gisele colocou assim: Bom dia, minha filha estuda na rede municipal de São Bernardo e o cardápio dela é próprio para ela que tem de DM1 e a rede que fornece. Perfeito. Agradece. Ótimo. O Quinho tá colocando que a hipoglicemia ninguém merece. Né? Concordo com o Dóris ele. fala, né, que é a pior coisa que tem, né, Helena? Para mim também é a pior coisa. Que ninguém volta de uma hipo falando. Não, eu acho que eu até brinco com meu marido, ressaca de hipo. Porque quando eu tenho uma hipo, depois ele fala, e aí, amor, tá bem? Eu não tô com uma ressaca de hipo, porque depois que passa, você não volta ao normal, você Não ainda volta, fica, né, meio pra baixo, é complicado. E, Helena, a Fermuni, eu não sei falar aqui, tá falando sobre solicitar o Livre através do plano de saúde. Você já falou lá no comecinho da live, né? Não sei se Sim, ela... podemos solicitar sim. E a Vanilda tá perguntando se o Estado fornece o Livre. Fornece. Via processo. Via processo judicial. Tá, com certeza. Agora, com o administrativo, já tiveram aí raras vezes que a gente conseguiu, até fiquei super animada. Gente, o Estado tá fornecendo sensor. Parou. Então, é complicado, né? Você pode até fazer o pedido administrativo, lógico, e se receber a negativa, a gente entra com o judicial e obriga a fornecer. Perfeito. A Gisele colocou, né, que seria ótimo uma enfermeira, pois eu tenho que ir todos os dias na escola fazer, né, a pontinha de dedo e aplicar a insulina, né? Sim. Que é bem comum, né? A gente vê isso com Muito criança. comum. E é muito comum as mães, né, quando o filho tem diagnóstico de diabetes, a mãe parar de trabalhar, porque ela vai ter que ir na escola, fazer pontinha de dedo, aplicar insulina, o dia inteiro vivendo para aquilo, né? Então, imagine, ajuda muito se tivesse um enfermeiro, nossa. E a Eliane colocou uma experiência bem legal, né? Que na escola da filhinha da filha dela tem professores com diabetes tipo 2 e uma outra aluninha com DM1, e aí todo mundo ajuda. Se entende, né? Eu falo muito para as crianças o que você falou, de avisar o amiguinho, né? Sim. Tem criança que tem vergonha. A gente tem que tirar isso o mais rápido possível, né? Eu peço para os pais falarem para a criança, olha, é legal até, mostra para o seu amiguinho, olha, você aplicando insulina, você medindo, né? Porque se você esconde e passa mal sozinho, ninguém sabe o que aconteceu, né? É perigoso. Agora aqui, eu não sei quem que é, porque esses Mactubre, deve ser alguma coisa assim. Ela falou que ela respondeu a perguntinha que eu te falei do plano de saúde. Ela falou que no governo
você só recebe caneta de insulina, tira e lanceta. É só isso mesmo, Helena? Como que... Sim, pensando naquele básico, né, que você acabou de ficar diabético e você vai atrás daqueles primeiros insumos. Hoje, o estado fornece insulina basal e regular, né? Então, tem as insulinas análogas ali de ação ultra rápida, dá para fazer esse pedido, e glicosímetro convencional, tá? Não existe, na verdade, eu ia falar que é raro, mas não existe você ficar diabético e ir com uma receita de livre numa farmácia popular ou no SUS, não vão te fornecer, né, um tratamento diferenciado. É aquele básico, glicosímetro convencional e as canetas básicas de insulina. Que não é de todo ruim, né? A gente também consegue controlar, muitas pessoas conseguem controlar a glicemia com esses insumos básicos. Agora, se não for o seu caso, aí sim, você demonstra isso e entra com o processo. E, Helena, é comum também negarem processo antibomba, porque, mas o seu diabetes não está controlado. Então, Pode isso? Pode isso, Helena? Então, pode, isso é ótimo. Então, a gente tem que pensar muito bem em quais são os motivos pelos quais a gente está entrando com aquele processo. Tem alguns casos, né, principalmente de bomba com sensor ou só de sensor, que a pessoa tem muita variabilidade glicêmica. Então, é isso que a gente vai argumentar. Né? A pessoa está lá com uma glicada de 10, 11, né? Então é incontestável que você não está bem. E a glicemia, aquela montanha russa, a gente apresenta gráfico, ou até aquele caderninho de marcação, a gente apresenta no processo e fala, olha isso, a criança acordando com 300, né? Então, tudo isso a gente consegue mostrar. Agora, e isso é óbvio que a pessoa precisa de um tratamento novo. Nos casos em que a pessoa tem a glicemia baixa, né? Ai, mas será que eu não tenho direito? Né? Porque eu tenho que estar mal para fazer o pedido de uma bomba, de um sensor? Não, também, porque o diabetes controlado, entre aspas, quando a gente vai ver o gráfico dessa pessoa, tem um monte de hipo, né? E qual que é o risco de uma hipo, né? Quando você tá com a glicemia sempre muito baixa, você para de sentir os sintomas de hipo. Então, muita gente tem hipo de madrugada, hipo assintomática, né? Então, é importante a gente colocar tudo isso no relatório. Olha, ela tá com a glicada de 6,5. Tá ótima, só que ela tem muito risco de hipoglicemia. E aí dá para fazer o pedido da mesma forma. Então, se você tiver o pedido médico, não importa o caso, você pode entrar com o processo. Tá. Tanto a Vanilda quanto a Mactubren tá falando que não sabem fazer a contagem de carboidrato. Eu indico uma Nutri, gente. Eu ia falar que você precisa marcar com uma Nutri, porque aí entra outra pessoinha dentro dessa história. Gente, chamem a Elaine, pelo amor de Deus, que ela vai ensinar vocês. Gente, a contagem não é um bicho de 7 cabeças. Não, verdade. Né? As pessoas colocam muito, ai meu Deus, como é que eu vou fazer a contagem de carboidrato? Chega uma hora, né? Eu deixo de usar calculadora, né, Helena? Não, a cabeça fica automático. Você tá olhando para aquele pão, você sabe que ele tem 30 gramas, você sabe que você tem que aplicar 2 unidades. Então, conversem com a Elaine. Não tem como a gente fazer uma live sobre contagem de carboidrato, porque cada um tem uma relação, né? Cada horário, enfim. E aí, a gente precisa do triozinho aí, nutri, médico e paciente, né? Então, para a gente poder fazer a contagem de carboidratos, né? Tá. Já respondendo uma que apareceu aqui, Fabi, pode entrar de novo sim, tá? A gente tem que ver o porquê foi negado e juntar mais provas do seu caso. Mas me chama depois que a gente tem que ver o seu caso específico. Olha só, o Pedrinho já falou que quer ir como assistente, ó. O Pedrinho já vai ajudar a gente, igual você, né, Helena? Ai, que legal. Isso é muito legal. A criança participa do Kids e depois ela volta para cuidar de outra criança. É muito bacana. A Jaque também já falou, né? A Tami está perguntando se diabetes tipo 1 tem direito ao BPC.
que ela já viu gente que, em grupos de Facebook que disse que conseguiu. Tá? Perguntando se você já fez algum grupo. O que que é esse BPC? É benefício de prestação continuada. Acredito que seja Tá. isso. Tá puxando agora aqui da cabeça. É, na verdade, gente, já me perguntaram muito isso, né? Ah, fiquei diabético, meu pai é diabético. Qual benefício a gente consegue pedir, né? Seja de aposentadoria, seja do que for. Isenção de imposto. Isso. Gente, em regra, não tem benefício, tá? Realmente, só tormento, tá bom? Na vida de vocês, o diabetes. Então, assim, você não tem, não é automático. Ah, fiquei diabético, quero um benefício, quero um afastamento remunerado. Enfim, o que vocês pensarem, né? Auxílio. Não tem isso, não existe um rol de benefícios. Você pode solicitar se você tiver já alguma complicação decorrente do diabetes, né? E essa complicação esteja no rol de benefícios, né? Então, em regra, né, já falo assim um não bem grande para vocês, tá? Não adianta, sou diabético, né? E daí, né? Na verdade, é essa a resposta que o governo dá pra gente. E daí? Eu quero saber o porquê, né? Qual foi a comorbidade, qual foi a complicação que você adquiriu em decorrência do diabetes e o porquê que isso faz você precisar de algum dos benefícios. O Caio ele especificou melhor. Ele falou que ele usa a bomba da Roche, né? Mas não deram o glicosímetro compatível com a bomba. Entendi. E aí Já aconteceu isso em alguns casos então aqui. eles me dão os insumos e o medo dele era a respeito se tem algum perigo de ele entrar com o processo perder a para bomba. livre. Então ele Não. pode. Fique tranquilo. Inclusive, a gente pode avaliar o seu caso, se não seria interessante pedir o glicosímetro compatível, que é o básico, gente. Você usa uma bomba que é uma máquina, foi feito ali por engenheiros super inteligentes que fizeram ela combinar com o seu glicosímetro. É incrível. Eu uso a bomba da Roche, né? Então, assim, funciona. Então, por que eles não dão glicosímetro compatível, né? O primeiro ponto. E se você precisa do Libre, de repente, para verificar essa variação glicêmica, dá até para pedir os dois, tá? Mas eu teria que ver o seu caso específico e não fique com medo de perder a bomba, tá tudo bem. Tá. Então procura a Helena lá que ela resolve, que ela te ajuda. Aí a Fabiana colocou se existe alguma restrição ou dificuldade em conseguir o Libre. Por exemplo, um adolescente que tem autonomia para medir com glicosímetro. Tem alguma Então, não. Na verdade, a autonomia de medir nem é discutida no processo. Tanto que a gente consegue Libre para muitas pessoas adultas também. Tá. E quando é criança, se a gente fala de autonomia, o juiz vai falar, mas aí o pai e a mãe medem, né? Então, não é isso que é discutido. A gente discute a indicação médica para o seu tratamento mesmo, a sua oscilação de glicemia. Por exemplo, né, mais uma vez, o risco da hipo. Né? Então, o adolescente está lá vivendo a vida dele e a glicemia está caindo. Se a gente mede no glicosímetro, minha glicemia está em 80, tô ótimo. Se você mede no Libre, pode ser que esteja 80, com aquela flechona para baixo, não é tô ótimo, é socorro. Tá caindo com tudo a minha glicemia. Então é muito diferente, ainda mais adolescentes, que hormônios a mil, a glicemia fica instável, né? Então dá para entrar tranquilamente. Helena, e a Vanessa colocou que a mãe nunca conseguiu receber os insumos e as lancetas pelo governo. Tudo temos que comprar. Todo posto deve fornecer. Eu posso ir no posto e cobrar. Como que ela começa esse caminho aí? Tem que fornecer sim, pelo amor de Deus, gente. O básico, né? Aqui a gente tá falando de processo para medicamento de alto custo, para coisas muito fora, né? Agora, o básico, glicosímetro, né? Insulina, seja seringa ou caneta, lancetas, fitas, tem que fornecer, pelo menos hoje, em que data estamos, né? Porque depois do corte de orçamentos para o ano que vem, a gente vai ver o que vai acontecer. Mas hoje, sim, o estado, o município, seja o que for, é obrigado. O que eu te indico? Vai no posto mais próximo da sua casa e pegue essa informação. Alguns vão pedir para você levar a receita médica atualizada
e talvez um relatório muito breve dizendo ali data do diagnóstico, alguma coisa assim, ou exames, né? Então, seu exame mais recente de glicemia em jejum, hemoglobina, alguma coisa nesse sentido, eles vão avaliar e te retornar. Se eles negarem, alguma coisa está muito errada, tá? E pede essa negativa por escrito e me manda e a gente briga com eles. Porque não é possível, não pode. E não precisa de processo judicial para esse básico, tá? Que é insulina basal, insulina regular, fitinha, lanceta. Não precisa, você tem direito. Perfeito. E a Fabiana falou que ela já entrou com um processo e foi negado. Pode entrar eu de respondi. novo? Foi a que eu respondi enquanto a gente estava lendo. Pode entrar de novo. Tá, beleza. Eu acho que acabou as perguntinhas. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Isso de entrar de novo, a gente tem que tomar cuidado, assim, porque não é... não tenho direito, vou ficar entrando de novo? Não, mas no caso dela, eu acredito que tenha alguma prova, alguma coisa que ficou falha ali, entendeu? Só para deixar mais explicado. E, Fernanda, a Helena já respondeu sobre o Libre e essa live ela vai ficar salva. Então, eu vou terminando aqui, eu já salvo. E aí você assiste o comecinho, porque a gente deixa todas as lives salvas aqui. É importante. Para vocês assistirem aí quantas vezes vocês quiserem. Né? Até porque o nosso propósito aqui da GABC é o propósito da educação, né, Helena? E a educação é todo dia, né? Todo dia a gente Sim. tem que estudar, saber. Informação, tudo muda muito rápido, então é sempre Sim. importante saber o que está acontecendo. E depois, essa semana, eu coloco no YouTube e aí eu vou avisando nos grupos, tá bom? E a Lilian colocou que graças a você, com 63 anos, ela conseguiu o sensor Libre. Né? Foi essa semana, a gente ficou super feliz. Helena, que bom, Lilian, fico muito, muito feliz. Dica de ABC. Eu pensei, tenha sempre com você uma receitinha médica. Sim, acho que essa foi uma muito importante que ficou hoje, né? Imagina, gente, ser isolada por ser diabética. E eu pensei não receber os insumos de forma correta. Para fazer a reclamação, né? Isso, de forma correta. Abra uma reclamação na ouvidoria. Na ouvidoria. Da Secretaria de Saúde, Da Secretaria de Saúde. Na verdade, eu vou até já achar o link aqui para vocês postarem aí o mais rápido possível, que eu acho que o pessoal vai procurar esse link. É meio que uma central de ouvidoria. Mas eu vou mandar e vocês reclamem, gente. Reclamem porque é o nosso direito, né? Uma das poucas coisas que a gente tem, né, do Brasil que funciona, né, entre aspas, é o SUS. Né? Então, se a gente tem direito de receber aqueles medicamentos, vão atrás. Tem muita gente comprando, assim, gastando horrores com insumos e gente que não tem dinheiro, né? Se você tiver o dinheiro sobrando, vai comprar sensor e insulina à vontade. Mas a pessoa, às vezes, deixa de dar alguma coisa para a criança, né? Criança não é só o diabetes, né? Criança é educação, né? Lazer. Não, mas tem diabetes, eu preciso comprar, gastar aqui R$1.000 por mês com esses insumos. E você tem direito de receber, né? Então, isso é muito importante. A Eliette colocou, pagamos muitos impostos para não exigir. Nossos direitos, nada vem de graça, né? Então, já está mais que pago. Eu acho que se tem o direito, vai atrás. Vai né? atrás. Que é isso, né? O que puder. Então, vamos aguardar as cenas do próximo capítulo do rol da ANS. Esperar. Vou avisando vocês. A canetada do presidente. E ver também essa história, como vai ficar aí a farmácia popular. A farmácia popular eu já estou bem pessimista, sendo muito sincera, porque o corte já foi feito. Já foi feito. Né? Já foi então, sancionado. Vamos ver o que vai cortar. 60% das verbas, muita coisa vai cortar, né? Quando, na verdade, a gente queria implementar, né? Imagina, implementar, se fosse o contrário, né?
O presidente colocando ali mais 60% de verbas, a gente vai ter livre na farmácia popular. Imagina que legal. Né? Mas não, foi um corte e a gente vai ver aí as cenas para 2023. Agora, sobre o rol da ANS, né, para convênio médico, estou positiva. Vamos torcer, acender velas, né, para sancionar essa lei e a gente conseguir com mais facilidade os tratamentos. Beleza. Helena, amei nossa live. Acho que a Eu gente falou também. de bastante coisa. Acho que eles tiraram bastante dúvida. O Quinho falou que vai entrar em contato com você. Perfeito, O me Caio chama. também, né? Então, gente, aproveitem. Né, Helena, tem que procurar um advogado que saiba fazer para esses tipos de processo, né, Helena? Sim, Senão corre o risco de você infelizmente, gastar não dá pra tempo, gente dinheiro. ficar brincando de processo, entrando, né, na loucura. Ai, mas meu tio é advogado, ele vai fazer pra mim. É complicado. Eu, por exemplo, eu sempre falo isso, né? Se você vier, ai, cometi um crime, né? Socorro, estou na delegacia. Eu não vou fazer porque não é minha área de especialização, o direito criminal. Eu vou passar para um colega que eu sei que faz e faz bem. Né? Então, assim, procure um advogado que entenda, né, que seja especialista na área que você precisa, né, que ajuda muito no processo. Tem que perguntar, né, Helena? Você tem experiência? Você. Eu tenho muito paciente que pergunta: você tem experiência com Exato. isso? Não, para mim Tem que sempre. O perguntar. pessoal vem, mas você já ganhou alguma bomba? Eu falo assim, já, um monte de bomba, faz anos que a gente... Aí a pessoa, então tá bom, né? Tem que precisa, perguntar. tá certo perguntar. Tá. Helena, brigadão. Amei Imagina. nossa live. Amei a participação da mamãe, né? Então, dia 3 de outubro, dia 3 de dezembro aí a nossa nossos vídeos. E quarta-feira vai ser a live com a Cidinha, né? Não me abandonem aqui. E Helena, fica à vontade aí para agradecer. Gente, é isso mesmo, só agradecer. Muito obrigada a todos que participaram, que interagiram. A de ABC é isso, é passar informação. Ninguém sabe tudo, nem eu, nem Elaine, nem ninguém. Então a gente aprende com vocês, com a experiência de vocês. E vocês, sempre que tiverem dúvidas, podem trazer pra gente. Eliette tá aqui, ó, reclamar, denunciar. Então vamos deixar isso de recado final, né? Se vocês tiverem os seus direitos lesados de alguma forma, então fui buscar insulina no posto, não tinha. Volto para casa e choro? Também. E peço ajuda de alguém da DABC para receber uma doação de insulina. Mas reclame e denuncie, tá bom? Ouvidoria de Secretaria de Saúde, ouvidoria de Ministério Público, tudo que vocês puderem registrar. Se vocês tiverem seus direitos lesados, né? Isso, denunciem. Pode colocar assim a mensagem final. Sim, fechou. Obrigada, Paty. Obrigada a todo mundo que participou. Isso. E, gente, bom fim de semana para vocês. Bom fim de semana, Helena. Bom fim de semana e até mais. Até quarta-feira. Até. Beijos. Tchau. Manda o link que aí eu já coloco nos stories. Pode deixar. Vou colocar e aí depois já. Eu ponho no destaques. Tá bom. Beijo. Beijo.